Olá, meu nome é Dirceu, sou conhecido como H. Esta é uma homenagem aos baluartes do samba paulista, nossa querida embaixada do samba. Aê, embaixada, aê, embaixada do samba. Eu venho aí fazendo parte agora do mundo do samba, começando quando criança. Sou filho do Ventania, que foi o baliza de ouro do Peruche. Quando pequeno a gente ia frequentar o Peruche, tinha que correr muito atrás, sair correndo atrás do pai da gente, com o pai da gente carregar a gente no colo, por causa de cavalaria e tudo, aqueles programas todos que a gente passava no carnaval quando criança. Hoje em dia já está tudo mudado e tudo, está mais civilizado, o pessoal aceitou mais o carnaval, mas antes, quando a gente era criança, a gente corremos muito por causa da cavalaria e tudo. Vinha através do meu pai, começar a fazer parte do samba, comecei a fazer parte do Peruche, acompanhando. O meu pai não desfilava ainda quando pequeno. Após surgiu Mocidade, sou nascido no bairro do Limão, criado no bairro do Limão. Após veio Mocidade, logo em seguida veio Mocidade, se localizou ali no bairro do Limão. Nós, como criança, frequentava lá a quadra direto, Seu Juarez dando uma atenção para nós, a dona Laila. A gente era aqueles moleques lá da favela e tudo, que não tinha para onde ir, vamos para Mocidade, que lá a gente é bem recebido, vamos curtir lá. Chegamos lá, tinha a ala dos malandrinhos, como a gente começamos a frequentar, eu, meu irmão e tudo. Depois meus irmãos foram afastando um pouco do samba, só um que ficou, que depois até virou mestre sala, e eu fiquei naquela negócio de ala dos malandrinhos. Teve um ano que eu não fiz a fantasia da ala dos malandrinhos, e nós acabamos ficando uns 9 caras de lado de fora, um moleque assim de 15, 16 anos. Aí vem a dona Laila, irmã do seu Juarez, que é uma pessoa que eu nunca esqueço, que era aquela pessoa carinhosa com as pessoas da comunidade no tempo de Mocidade. Veio, pegou e faltava uma semana para o carnaval. E nós chorando para ela e tudo, ela mandou fazer lá uma fantasia para nós, que foi uma calça de boca de sino, uma jaquetinha malandrinho lá e tudo, e colocou nós para desfilar. Aí nós não tínhamos o nome da ala, porque tinha que registrar a ala para poder mandar para o desfile. Aí nós não sabíamos qual era o nome que dava, ela colocou Ninguém Entende Ninguém. Ficamos com a ala Ninguém Entende Ninguém. No ano seguinte surgiu a Bateria Mirim. Surgiu a Bateria Mirim com o Lagrila, com o qual eu passei a fazer parte da ala, fazer parte da Bateria Mirim, onde o Lagrila nos ensinou muitas coisas, aprendi muito com ele. É uma pessoa que foi meu professor, fui para o samba da bateria através dele. Até aí eu só era um folião, um passista, aquele moleque que só queria participar e zoar. Aí o Lagrila, montando a Bateria Mirim, resgatou nós, ensinou nós, aprendi muito com ele. Hoje em dia, se eu sei algumas coisas assim, eu tenho que agradecer a ele, né? Temos que reconhecer que não basta a gente ter agora pensa que tem um pouco de experiência, mas não sabe esquecer de quem nos ensinou. E aí veio surgindo, nós tínhamos lá na comunidade o Flor da Vila, era um time de futebol da nossa comunidade, com o qual começou a surgir, aquela época lá tinha o Gaviões, era Broco, e a disputa mais era entre o Gaviões e a torcida jovem. Eram os dois que mais disputavam. Quando não dava Gaviões, dava a torcida jovem. Mais Gaviões do que torcida jovem. E nós também resolvemos montar um bloco. Na nossa comunidade tinha o bloco Subaco de Cobra. Foi onde que o Subaco de Cobra fechou e nós pegamos e montamos um bloco. Aí nós estávamos montando um bloco com um time de futebol que chamava Flor da Vila. Na chegada de um jogo de futebol, nós tínhamos que decidir qual seria o nome do bloco. E nós tendo uma senhora lá que fazia parte da nossa comunidade, que tomava umas e acompanhava todos os jogos, que chamava a Odete, né? Chamava a dona Odete e tudo, e ela pegou, estava lá no bar na chegada do jogo, e nós se reunindo ali no bar mesmo, procurando saber qual era o nome que seria do bloco. E o rapaz foi passar por ela, esbarrou por ela, ela já estava daquele jeito, pegou e falou, não empurra que é pior.
E de repente nós viramos e falamos, o nome do bloco aí, você me entendeu? Foi onde que surgiu o nosso Grêmio Recreativo Cultural Social, bloco carnavalesco não empurra que é pior. Através desse momento aí que a Dona Odete estava lá no bar com nós, e foi fundado o bloco, com o qual hoje nós temos 34 anos, com o qual eu fiquei 3 anos de vice-presidente e estou hoje há 27 anos de presidente, querendo passar o cargo, mas no momento ainda não consegui achar um sucessor à altura. Já tentei umas 2, 3 vezes, mas para segurar um bloco de comunidade não é mole. Se a pessoa não se dedicar, não tiver carinho, não tiver respeito e saber conduzir tanto a parte da sociedade, os mais afortunados como aqueles menos favorecidos, fica difícil. Porque, que nem lá na comunidade, teve época que eu estava bancando Robin Hood, não roubando, mas eu pedia para o rico para dar para o pobre. E aí eu fui levando, fomos levando o bloco. Teve uma época que eu fiquei afastado 2 anos do bloco, e aí eu assumi o bloco, com o qual não chegaram a levar o bloco para a avenida nem nada, e o bloco ficou penalizado uns 3 anos. E aí nós ficamos fazendo lá um desfile na comunidade e tudo, onde depois nós voltamos e viemos fazer. Quando o Gaviões virou escola de samba, nós demos um salto maior que viramos bloco especial. O Gaviões virou escola de samba, nós fomos campeões do grupo 1, passamos a ser blocos especial. Aí através do bloco especial, eu também faço parte lá, estava fazendo parte do Mocidade, então eu saía no Mocidade que muitos nos ajudou, o bloco, porque naquela época nós não tinha instrumento, depois passou do seu Juarez, veio o seu Carlos, que também muitos nos ajudou. Depois tinha a Elaine também, que era uma presidente que era difícil de estar lidando com ela, mas era uma pessoa muito boa. Eu falo no difícil porque era a mesma idade da gente, então a conversa era mais solta. E às vezes elas tinham aquela regra, a gente já não queria seguir aquela regra, mas tinha que seguir a regra dela e tudo. Mas foi uma grande presidente, uma grande amiga, como também não posso deixar de esquecer do irmão dela, que foi o Augusto Sargento Garcia, que fez parte da ala dos compositores do Mocidade, cresceu com nós. Então, praticamente, eu fui crescido ali no Mocidade, cheguei lá no tempo da cerca. Mocidade era uma casinha, uma cerca, um quintal, depois virou essa potência, né, que é hoje, com bom trabalho dessa nossa presidente que nós temos hoje, que hoje em dia ela até fala que a gente sempre quando se encontra, eu sou segurança dela. E vim também fazendo parte do Peruche, então eu saía na bateria do Peruche e saía na bateria do Mocidade, né? Aí eu vim crescendo, a gente fazendo parte também das 2 baterias, aprendeu a tocar. Voltei à origem do meu pai, que meu pai era peruchiano e tudo. Aí comecei a fazer parte do Peruche, comecei a fazer parte da bateria. Cheguei lá na bateria, estava fazendo parte da bateria, com o qual o presidente era o Walter Guarini. Depois eu estava na bateria, teve um ano que eu vi o sufoco do presidente, que estava chovendo, aquele monte de destaque não querendo subir no carro, e aquela chuva e tudo. Foi onde que eu peguei, larguei meu instrumento e tudo, e fui ajudar ele a mexer com a alegoria e tudo, e ajudar a compor os carros alegóricos. Após o ano seguinte, ele vendo meu esforço, minha dedicação pelo Peruche e por ele me convidou a fazer parte da harmonia, com o qual passou eu ter que decidir ou Mocidade ou Peruche. Como ele me convidou para fazer parte da harmonia, e não dava mais para mim estar saindo Peruche e Mocidade, porque começou a vir uma atrás da outra, então não dava tempo, e a harmonia já era uma coisa mais com responsabilidade, então eu acabei me dedicando mais para o Peruche do que para o Mocidade, com o qual minha família ficou ainda fazendo parte do Mocidade. Depois ficamos fazendo parte do Mocidade do Peruche, porque elas saíam na Andada das Baianas, e as 2 escolas são dali da nossa comunidade. Aí o Valtinho me chamou para fazer parte da harmonia, fiz parte da harmonia 1 ano, qual era o presidente da harmonia era o Wagner Caetano, filho do seu Calão. No ano seguinte o Wagner se afastou da harmonia, com o qual o Valtinho me convidou eu para ser o presidente da harmonia.
eu peguei e aceitei, mas falei para ele que gostaria de trabalhar com o Wagner, pela experiência do Wagner e tudo. Foi onde que surgiu esse conjunto agora de administração, de administradores do carnaval. Que o Ayambi começou a fazer, começou com os diretores de harmonia. Foi chamado todos os presidentes de harmonia para poder compor o grupo lá, para poder estar fazendo a administração do carnaval. Como eu era o meu primeiro ano e o Wagner já tinha mais experiência e tudo, eu indiquei o Wagner para ir no meu lugar. Eu nem sabia qual era o projeto, você entendeu? Foi onde que o Wagner foi, representando o Peruche, foi onde que o Wagner ficou, eu fiquei como presidente de harmonia. Logo após, houve um acidente com o nosso mestre de bateria, que foi o Divino, que aconteceu um acidente lá na quadra com ele, e ele ficou afastado o ano. E o Valtinho pediu, como eu era aquele cara que estava fazendo o meio de campo ali com o Valtinho, entre a comunidade e ele, que o Valtinho era meio difícil de lidar, aí eu peguei e fui tentar ajudar o setor da bateria. Onde que o ano que o Divino ficou afastado, que eu não me lembro agora qual foi o ano, que o Camisa... Foi um ano que o Camisa foi campeão e o Peruche foi segundo, porque eu lembro que ficou eu e o Calute como presidente de diretor de bateria, substituindo o Divino, esse ano. Foi um ano que foi muito disputado entre o Peruche e o Camisa, com o qual todo mundo fala e tira o chapéu pro Tobias. A gente fala hoje em dia, que a gente, nos bastidores a gente fala, e aqui a gente estamos para trocar uma ideia abertamente, que foi dado um golpe no Peruche, entendeu? O Valtinho era o presidente da liga, o Tobias vice, mas o Valtinho deixou o Tobias carregado para compor o corpo de jurado. Aquele ano o Tobias, amigo dos caras, foi lá buscar Beto Sem Braço, Almig Neto, o irmão do Almig Neto, o César Maluco, Xerife, né, Mazinho Xerife, e foram tudo lá pro apartamento do Chiquinho. Os jurados, tudo que ia ser do carnaval, foram tudo pro apartamento do Chiquinho. E o Peruche veio com um puta de um carnaval grandioso, porque a gente, fale quem quiser, mas não pode se negar que o Valtinho, que foi umas pessoas que fez o carnaval de São Paulo crescer, através de alegoria, através de fantasias luxuosas, né? E aconteceu isso, nós acabamos ficando em vice e o Camisa em primeiro. E começou a correr tudo esses boatos, mas quem vai provar, né? Então foi isso daí, aí eu fui fazer parte da bateria. Depois da bateria, eu fiquei ajudando no barracão, com o qual já cheguei vindo de lá. O barracão antes era ali na Marginal Pinheiros, onde que é hoje o Cadeão de Pinheiros. E o barracão nosso era lá. E eu já cheguei a vir a pé, empurrando o carro alegórico, porque teve anos que a gente estava com dificuldade de negócio de guincho e tudo. A gente vinha com um guincho lá meio fraco, aí quebrava, a gente tinha que empurrar um pouco e tudo. Praticamente de lá da Marginal Pinheiros até o Sambódromo, né? Mas naquele tempo a gente tinha aquela força, né? Aquela garra, aquela saúde que dava para fazer tudo isso, e o amor pela escola superava tudo. Então essa é a minha trajetória perante o samba, mocidade também que nunca escondi isso de ninguém, você me entendeu? Faz parte do meu coração, com a minha família toda lá. Meus filhos não seguiu minha trajetória, o único filho que seguiu minha trajetória é a minha de samba, e isso daí é um filho que eu tenho que é mestre Sala. Em 2008, em 2007, eu vim disputar o concurso. Você vê, com tudo isso daí, eu estava na bateria e tudo, acabei caindo num concurso de passista, que era o Rei Momo, em 2007, com o qual fiquei fui vice-campeão, né, com muito protesto, né. Em 2008 eu voltei e consegui pegar o título de Rei Momo. Graças a Deus, aprovado por todos. Passei o ano 2008 como Rei Momo do Carnaval. Graças a Deus fizemos uma boa gestão, eu e a minha corte.
Após isso, em 2010, fui convidado para fazer parte da embaixada. Praticamente, vou ser sincero, eu caí de paraquedas, porque eu estou com 58 anos, eu sou de 1961, 5 de fevereiro. Então você vê, eu fico vendo, eu sou o mais novo da embaixada. Já puxei a ficha deles, alguns patrícios aí querem esconder a idade, mas já deu para puxar a idade deles e deu para mim ver que eu sou o mais novo da embaixada. Então eu tenho mais o que aprender, eu só estou aprendendo, sinceramente. Para mim está sendo um puta de uma escola. Aprendi muito, passei muitas dificuldades, carrego um bloco aí há 27 anos. Posso falar que carrego porque lá praticamente tem ano que eu sou tudo. Sou carnavalesco, sou o cara do barracão, sou aquele cara, sabe, que tem que empurrar o carro, a gente empurra e tudo. Então venho aí. Aí caí aí na embaixada, com qual estou aí ajudando a embaixada a fazer um bom trabalho aí. Um trabalho até que não é nem reconhecido pelo mundo do samba, sabe? Que são as pessoas que eu vejo, para mim eu fico até admirado e para mim é uma puta de uma satisfação. Porque quando a gente temos a nossa reunião mensais, que é todas a última segunda-feira do mês, aí eu encontro com elas e eu vejo senhoras que têm idade para ser minha avó. Sabe, que é aquele tempo que a gente era moleque, que pegava e a gente ia no samba, ela via que a gente, só no olhar, ela já via que a gente estava com fome, sabe, chamava a gente para dar aquele lanchinho, aquela sopinha. E hoje em dia eu estou no meio delas aí, com uma faixa de embaixador que nem ela. Para mim, você não sabe, é um puta de um prazer. Às vezes a gente tem até umas rodas de samba aí e tudo, que eu fico admirado. A gente fica sentado e elas ficam dançando a noite inteira. A noite inteira. E para não perder o pique, né, e não ficar muito para trás, a gente tenta acompanhar. E aí você sabe, dançou com uma, tem que dançar com todas. E vou falar para você, e se marcar, elas quer bis. E aí a gente fica curtindo, aí a gente temos o nosso grupo muito bom, sabe? A nossa presidente Laurinha conduz muito bem. A gente está faltando é apoio, sabe? Apoio e respeito. Porque hoje em dia o samba praticamente virou comércio. Então as pessoas pensam mais no poder financeiro, sabe, no dinheiro, do que mesmo na cultura. E você vê, pô, a embaixada do samba não é aquele pessoalzinho que é só daquela escola. É o pessoal que fez acontecer no mundo do samba. Se você vê, as pessoas vê, tem pessoas que têm marca de cavalo, sabe, de escote e tudo. E para mim, eu mesmo, eu fico admirado, porque são umas coisas que acontecem que você vê. Sem esses pessoal aí, o carnaval não estaria como estaria hoje. Não estaria dando emprego, você entendeu? E o carnaval hoje em dia dá emprego para muita gente, mas ninguém reconhece que foi esses pessoal aí da embaixada que sem ter recurso nenhum, sem ter apoio nenhum, sem receber nada, que foi que fez acontecer tudo isso daí. Eu não queria muito, eu só queria o respeito, assim, pela embaixada, porque o novo de hoje, aquele que sai na ala que hoje em dia é chamado de ala das crianças, você entendeu? É aquele embaixador do futuro, você entendeu? Então, para você analisar e julgar, se coloca um pouco no lugar dessa pessoa. E esse é meu trajetório. Fui cidadão do samba, estou sendo, né, cidadão do samba 2019, né, uma parceira que eu vou te falar para você, mas não tem nem o que falar dela, que é a Magali, né, com toda a experiência dela, com todo o conhecimento dela. Você vê, eu era moleque, ela já estava no mundo do samba. Hoje em dia eu fui parceiro dela como cidadão samba. Espero ter correspondido à altura dela, né? E estou aí, né? Ajudei a fundar muitos blocos, algumas escolas de samba, sabe? Porque às vezes até samba assim que eu tenho um bloco lá na comunidade, é da comunidade, né? E você vê, e surgiu um outro bloco ao lado nosso. E quem fortaleceu eles foi nós, eu. Então, não precisa ter ciúmes. O samba é uma coisa que
vai ter em tudo quanto que é lugar, vai ter espaço para todo mundo. O sol é tão grande que o samba quase fica um palito de fósforo perto, porque o sambista que tem, ele pode estar, tem a sua agremiação e tudo, você entendeu? Mas ele vai ver, ele sabe que o samba, ele tem que ser respeitado e você pode estar ajudando qualquer irmã, qualquer agremiação. Que nem você vê, aqui nós estamos aqui fazendo essa conversa, esse comentário, dentro da União das Escolas de Samba, com o qual hoje em dia a gente leva o nome União das Escolas de Samba. Aqui, que é o grupo das escolas mais pequenas, a gente está ainda tentando não deixar fugir isso. Mas em si, no geral, a União está fugindo um pouco por causa do quê? Do poder aquisitivo, sabe? O poder aquisitivo está levando o carnaval lá em cima e deixando o passista aqui embaixo. Não é o passista em si. O passista em si, ele trabalha e tudo, ele vive por si mesmo. Ele quer só o respeito dele ser o sambista. Mas aí o poder aquisitivo, às vezes, tira isso dele. Sabe? Porque você vê, tem sambas aí hoje em dia. Se você pegar, a gente não vamos ficar falando de outro setor, de sertanejo, nem de outros setores de nada, que nós estamos falando do samba, você entendeu? Mas o samba não tem o apoio muito da cultura. Que se você vê agora mesmo, nós tivemos a virada cultural, você entendeu? Vê quanto % foi para o sambista. Quase nada, ou nada, você entendeu? E aonde nós ficamos nessa cultura? Sendo que nós fazemos a maior cultura popular brasileira. Nós fazemos o teatro ambulante. Você entendeu? A escola de samba é um teatro ambulante. Com o qual, ali, aquele menos privilegiado, ele passa a ser rei. Você entendeu? Eu mesmo, 2008, eu fui o rei, estava com a chave de São Paulo. Mas vim aí da periferia, sou um cara que sou da periferia, sou um cara que sou da comunidade. Eu não sou da favela. Hoje em dia, na nossa comunidade não existe mais favela. Lá nós temos condomínio aberto. Você entendeu? Favela era no passado, aquele negócio que as pessoas tinham medo de frequentar. Hoje em dia nós somos condomínio aberto. Existe o condomínio fechado, nós somos o condomínio aberto. Quem chegar é bem-vindo, é só ir para conhecer, para saber o que acontece e o que se passa. E o calor humano que tem lá para a gente poder ultrapassar para todos eles. Minha caminhada é essa daí, né, que eu já falei, meu nome é Dirceu, meu vulgo é H, sou aí do mundo do samba aí, gosto do samba, você entendeu? Me dedico ao samba, me jogo ao samba e estou aí para poder estar somando aí junto com a embaixada e com as mais entidades que tiverem aí e precisar desse embaixador aqui. Falou? Uma boa tarde para todos. Obrigado.